E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, a matéria basicamente ele tá falando sobre déficit do importação versus exportação. Isso nos afeta aqui no Japão diretamente, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Mas o que eu quero mostrar aqui na matéria é aquela velha luz no fim do túnel. O que é isso? O que você quer dizer com isso, japonês? Que alguns setores da indústria aqui do Japão começaram a ganhar um fôlego, de acordo com as palavras do governo, não são minhas, tá? E com isso, quer dizer o quê? Vai impactar em muito a vida das pessoas aqui, não todas, tá? Em algumas. E para quem pretende vir trabalhar do Brasil aqui para o Japão, mais ainda. Então é uma boa notícia, pô, eu considero uma notícia bacana. Por isso que eu já estou trazendo para você, já para você ter uma ideia de como já está ficando o mercado de trabalho aqui no Japão, para certos setores. Tá? Você vê que não vão ser todos ainda, alguns setores, mas já é uma luz no fim do túnel. O que isso significa? Mais ofertas de emprego para as pessoas que querem vir do Brasil, né, aqui para cá, para o Japão. Tá? Mas vamos lá. O Japão registrou um déficit comercial de 1,44 trilhões de ienes, o que dá bagatela de 10,7 bilhões em julho, em um cenário de aumento de preços de importação impulsionado pela invasão da Rússia lá na Ucrânia e pela fraqueza do iene, permanecendo no vermelho pelo 12º mês consecutivo, mostraram os dados do governo. Isso já dá para ter uma ideia do que? Do iene descontrolado do jeito que está, não é legal. Tá? As importações, aquilo que o Japão compra, saltaram 47,2% em relação ao ano anterior, para 10,19 trilhões de ienes, aumentando pelo 18º mês consecutivo e elevando o déficit para o maior nível histórico em julho. As exportações, aquilo que o Japão está vendendo, subiram 19% para 8,75 trilhões de ienes, alta pelo 17º mês consecutivo. A parte de importação nos afeta aqui no Japão diretamente afeta. Porque você vê que essa alta, como eles não falaram aqui, mas essa alta das importações se dá pelo quê? Pelos produtos energéticos, no caso, gás e petróleo. Se tem uma alta disso, vai subir tudo no Japão. Isso é fato. Sobe energia, sobe gás, tá? Sobe os produtos que são fabricados da base do petróleo, sobe o combustível, e nisso, com a subida do combustível, aumenta o preço da logística, as empresas têm que aumentar o preço do produto em relação à logística, e assim vai. Então você vê que começa aquele efeito dominó que nos afeta diretamente. Ah, mas até aí tudo bem. Tá? Eu falo assim, tudo bem, porque não dá para escapar disso. Nós temos que, cada um a seu jeito, tomar as melhores medidas econômicas possíveis para controlar essa situação. Mas o que eu quero mostrar é aquilo que eu falei, é a parte das exportações. Tá? Mas continuando. Os valores da importação e exportação foram os mais altos desde que os dados comparáveis foram disponibilizados em janeiro de 1979. De acordo com o relatório preliminar do Ministério da Fazenda. Analistas alertam que a saída de renda sob o déficit comercial prolongado está prejudicando as empresas e as famílias em um momento em que a economia geral mostra poucos sinais de recuperação acentuado do coronavírus. É aquilo que eu falei, né? Com as importações muito altas, mais altas do que as exportações, vai afetar, vai afetar diretamente. Dá aquele arrombo no bolso? Dá, mas fazer o quê? As importações dispararam à medida que os preços do petróleo bruto dos Emirados Árabes e do carvão e do gás natural liquefeito da Austrália foram mais altos. Ó, a partir daqui a coisa começa a ficar interessante. O que é? São as exportações, aquilo que nos beneficia, no caso assim, os estrangeiros, os brasileiros em geral. As exportações ganharam em grande parte devido aos rápidos embarques de automóveis e dispositivos de fabricação de semicondutores para os Estados Unidos e diesel para as Filipinas, disse o Ministério. Então aqui já ficou interessante o negócio. Por quê? Embarque rápido de automóveis. Quando eles falam assim, não é só automóveis que saem, a parte de peças também. Então quem trabalha nessa parte automobilística,
autopeças, montadoras, vai começar a ver um aumento de trabalho, na carga de trabalho ali. O que é? A pessoa trabalhando mais dinheiro no bolso. A empresa recebendo mais pedido, mais horas trabalhadas a pessoa vai ter. Então você vê que é uma mudança na parte da indústria, assim, da mesma forma que eles falam, fabricação de semicondutores. As empresas que trabalham com semicondutores no Japão vão ganhar um novo fôlego. Tá? Murata, por exemplo, vai ganhar um novo fôlego. Aí tem aquela empresa, no caso a Kioxia, que está mostrando em Mie, tem uma joint venture e a outra joint venture da Sony, com aquela fabricante taiwanesa, a TSMC, que está montando uma fábrica em Kumamoto também. Então você vê que são fábricas que vão ter um novo impulso aqui no Japão. E nisso, mais contratações e etc. Então vai haver um novo fôlego nesse ponto. Então é aquela velha história. Se você escutar falando, a Murata vai contratar esse tipo de coisa, não estranhe por causa desse tipo de coisa. É isso que eu já estou querendo mostrar para você aqui. Então alguns setores da economia vão ganhar um novo fôlego. Pô, é bacana, mais emprego para o povo. Tá? Um funcionário do Ministério atribuiu a expansão nas importações e exportações principalmente ao aumento dos preços. Enquanto isso, os preços de petróleo bruto foram cerca de 2 vezes maiores em comparação com o mesmo mês do ano passado. É aquela velha história. Se o Japão não tivesse deixado o iene degringolar, no caso assim, o BOJ fazer o que fez, nós poderíamos estar com essa parte de importação e exportação um pouco mais controlado. E o Japão poderia estar o quê? Começando a sair do vermelho. Mas você vê que não é assim. Eles mantiveram aquele pensamento arcaico de 1900 lá vai bolinha, e com isso já dá para você sacar, né? Que dependendo da perda, não ia ser tão grande. Mas é aquela velha história, nós queremos ganhar muito, vamos fazer uma certa manipulação cambial aí. E nisso, deixou o iene estourar. Só que ele não conseguiu fazer igual que a China faz. E nisso se lascou. O valor das importações de petróleo subiu para 1,14 trilhão de ienes no mês do relatório, em relação ao ano anterior. Um aumento aumentado pelo 16º mês consecutivo, disse um ministério. A taxa de câmbio média em julho ficou em 136,5, com o iene caindo 23,1% em relação ao dólar no ano anterior, acrescentou. Se eu não estou enganado, tá? No momento da gravação desse vídeo, o do iene está em 134, tá? Então está oscilando assim, quase chegando a 135 ali. Mas vamos torcer para que caia um pouco, né? Porque aí começa a dar uma melhoradinha na vida. Com as importações dos Estados Unidos subindo 46,9% para 1,6 trilhão de ienes, aumentando pelo 17º mês consecutivo, o superávit comercial do Japão, com a maior economia do mundo, caiu 22,4% em relação ao ano anterior, para 512,8 bilhões de ienes. Nesse ponto aí é porque o Japão ele tem uma cota com os Estados Unidos, tá? Então quando o Japão alcança aquela cota mensal, os Estados Unidos dá uma brecada, tá? Para o Japão não ganhar muito dinheiro. Por incrível que pareça, existe esse tipo de coisa. Para os Estados Unidos sempre ficar à frente do Japão nessa parte de déficit e superávit. Então, quando os Estados Unidos ele vê que ele, como é que se fala assim, vai começar a perder, ele dá uma brecada. Existe essa cota, já havia falado dessa cota em outros vídeos, tanto que aconteceu com a parte da carne. O Japão estava mandando muita carne para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos falou, não, peraí, já alcançou essa cota, breca. Aí nisso deu uma brecada na importação de carne do Japão. Aí o valor da carne no Japão deu uma melhoradinha, caiu um pouco o preço, a carne no mercado no Japão. Então você vê como é que influencia? Pô, influencia. Tá, mas é aquela velha história. Tem mercados que fazem esse controle, tem uns que não. Você vê que o Brasil não faz esse controle, né? Então tem muita coisa que influencia, mas continuando aqui. Por item, as importações de gás natural liquefeito e o carvão dos Estados Unidos aumentaram significativamente, em meio aos esforços do Japão para reduzir sua dependência da energia russa.
em resposta à agressão de Moscou contra a Ucrânia, que começou no final de fevereiro. As importações, gases, de novo, as importações e exportações para a China, olha aí, por isso que o Japão não pode tretar muito com a China, porque se tretar muito com a China, como é que fala, criar muita briga, se a China brecar o Japão se lasca, economicamente falando, ele se lasca de verde e amarelo. Por isso que o Japão, no caso do Kishida, ele deveria ser um pouco mais estratégico, mas ele não é, ele é meio que absurdo, mas vamos lá. As importações e exportações para a China, a segunda maior economia do mundo, também aumentaram em 34,6% e 12,8% em relação ao ano anterior, respectivamente. No caso, a importação e exportação ali. Então você vê que a China é um grande parceiro comercial? Tá? Querendo ou não. Por mais que tenha um bando de cego que fala que não sei o que em relação à China. Nós estrangeiros nós dependemos indiretamente da China, para nós que moramos aqui no Japão, querendo ou não. Tá? Computadores pessoais e telefones celulares contribuíram para o aumento da importação da China para 2,21 trilhões de ienes. Então você vê que é coisa pra caramba. Enquanto os componentes eletrônicos, incluindo chips e dispositivos audiovisuais, ajudaram as exportações a subir 1,78 trilhão de ienes. Então você vê que parte de eletrônico, no caso, computadores e celulares. Quando eu falo computadores e celulares, não é só os computadores e celulares já montados, tá? Existem as peças também. Então, essa parte de peças e computadores pessoais de telefonia, essa parte da indústria aqui do Japão, está dando uma melhorada? Está dando uma melhorada. Claro, depende da empresa conseguir fazer exportação para a China. Mas se você trabalha num setor desse, ou pretende migrar para o setor de eletrônicos, procura fazer uma verificação nessa parte. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque são setores que estão ficando aquecidos. Japonês, como é que eu faço pesquisa para esse setor? É aquela velha história. Você tem que ver as marcas que a China está comprando do Japão. Você conseguindo identificar essas marcas, você já consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Assim, em qual empresa entrar aqui no Japão. Tá? Um grande exemplo, Fujitsu. Fujitsu sempre mandou para a China. Tá? Só que são todas as fábricas da Fujitsu? Não. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Já trabalhei na Fujitsu. Então existem fábricas que é só para o mercado interno e tem fábricas da Fujitsu que ela trabalha com a exportação. Ela é mais voltada para a exportação do que mercado interno. Claro que ela trabalha um pouco também na parte do mercado interno para ela ajudar as outras fábricas do mesmo grupo. Só que existe essa diferença. Tá? Então não são todas as fábricas da Fujitsu que fazem exportação. Então tem que tomar cuidado também nesse ponto. Olhando para o futuro, Kazuma Kishikawa, economista da Dial Institute Research, disse que as exportações gerais podem melhorar em um ritmo moderado, mas que os efeitos positivos da desvalorização do iene não devem surgir imediatamente. Antes que alguém me pergunte, japonês, como é que você sabia que você trabalhava numa fábrica que era para computadores tipo exportação? Primeiro, no Denpyo, que é nas caixas, estava escrito lá. Segundo, o sistema operacional que ia ser instalado não estava em japonês, estava em inglês ou em outras línguas, dependendo do mercado para onde ele ia ser exportado. Já deu para você sacar por A mais B. Então tem uma série de fatores que mostram quando o produto ele está sendo fabricado para exportação. Tá? Então só tome cuidado com isso. Igual na fábrica que você trabalha. Igual dependendo da autopeça. Dependendo, você vai ver lá também no Denpyo se é produtos para exportação ou não. Tá? Dependendo da marca, dependendo do... Como é que se fala? Do comprador. Dá para saber? Dá para saber. Tá? Mas de qualquer maneira, vamos continuar aqui. Um iene em queda geralmente apoia as exportações, tornando os produtos japoneses mais baratos no exterior. Sim, o iene desvalorizado, tá? O dólar mais alto, ele sabe que ele vai comprar mais por menos. E aumenta o valor das receitas no exterior, em termos
de ienes, ao mesmo tempo que eleva os preços de importação. Bom, isso é fato, cansei de explicar isso aqui. Porque é aquela velha história. O Japão vai vender mais, só que quando ele vai repatriar esse dinheiro, ele vai ganhar muito em cima. Em contrapartida, se ele precisa comprar muito, se o iene está desvalorizado, ele tem que comprar muito e pagando muito mais. Então ele vai comprar assim, vai vir um montante pequeno pagando muito, diferentemente da exportação, ele vai mandar muito, né? Só que quando ele repatriar o dinheiro, ele vai ganhar muito também. Então dá uma confusão um pouco na cabeça, dá. Só que é aquela velha história. O Japão está perdendo mais do que ele está ganhando. Esses números estão mostrando. Só de estar mostrando que o Japão está em déficit na parte de importação e exportação, sinal que o Japão está perdendo em vez de ganhar. E aí? Aí já prova o quê? Que a política do iene desvalorizado é uma porcaria. Mas só os legisladores do Japão não estão pensando nisso. Por quê? Empresas grandes, ou quem investiu lá fora, estão ganhando, mas aquelas que estão aqui, empresas nacionais que não conseguem mexer com essa parte de exportação, estão perdendo. Mas, vida que se segue. Então já dá para você sacar o quê? Que o setor automobilístico, setor de chips, setor de eletrônicos, no caso computadores pessoais e celulares, estão em alta no Japão. Tá? Então, se você começar a ver vagas de emprego aparecendo no Brasil, ou mesmo aqui no Japão, nesses setores, não estranhe, porque são setores que estão começando a ficar aquecidos, mas é aquilo que eu falo, não são todas as fábricas. Tá? Então só tome cuidado com esse tipo de coisa. Mas, vida que se segue, é uma boa notícia. Pô, é uma ótima notícia para nós que moramos aqui no Japão. É uma notícia melhor ainda para quem está no Brasil querendo vir trabalhar no Japão. Tá? É um indicativo a mais no mercado de trabalho. Pô, bacana demais. Mas é isso aí, família. Espero que você tenha gostado da notícia. Pô, porque independente de estar falando que o Japão está no vermelho, já é uma luz no final do túnel para quem quer trocar de serviço, para quem pretende vir trabalhar no Japão, ou até mesmo assim, sonhar um pouco mais com aquele talvez aumento de salário. Tá? Porque com as empresas melhorando, ela tem um novo fôlego de dar um aumento de salário. Né? Diferentemente de uma empresa que está começando a afundar, ficar no vermelho e o governo pressionando para dar aumento. Ele não vai dar, pô. É lógico. Independente do governo pressionar ou não, o dono da empresa ali é o que vai regular a vida dele, não vai ser o governo. Então, o sucesso ou o fracasso dessa empresa vai depender do quê? Somente do administrador. Então, ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele pode dar o aumento. Até ele pode fazer contratações ou não. Então, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Até mais!